Meus amados filhos, este é o domingo chamado Domingo Letare, porquanto a antífona de entrada desta missa é um convite a que Jerusalém se alegre. Letare Jerusalém. Alegra-te, Jerusalém. A cidade santa, que é a igreja de Deus neste mundo, é convidada a alegrar-se pelas consolações que vêm do Senhor. O roxo dá lugar ao róseo, porque o branco da Páscoa se mescla à cor da penitência, à cor da luta, dizendo-nos que a vitória já chega, que a vitória já vem, que a Páscoa está próxima. E dizendo-nos, além disso, que a nossa vida neste mundo, que é sim uma constante luta, uma constante penitência, é ao mesmo tempo marcada pela brancura da alegria, na esperança da salvação eterna, na esperança do céu. Não será roxo para sempre, virá a brancura do céu, e o rosa nos anuncia esta verdade. Hoje, na primeira leitura, nós ouvimos como que um resumo das obras más do povo de Israel e das obras boas de castigo e de salvação que Deus realizou em relação ao seu povo. Deus, que deu tudo ao seu povo, foi tratado por ele com infidelidade, com ingratidão. Esqueceram-se do seu Deus, adotaram deuses falsos. Deus chamou o povo por muitas vezes à conversão e à mudança de vida. Uma inumerável multidão de profetas veio ao povo de Israel, e entretanto o povo não quis ouvi-los, antes os perseguiu e os maltratou. Até que chegou o tempo da cólera de Deus, o tempo do castigo para a correção. Faltando 722 anos para o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, o Israel do norte foi levado para o cativeiro na Assíria. Um século e meio depois, no ano 587 a.C., foi a vez de Judá. O povo de Deus foi levado para a Babilônia. Jerusalém foi destruída até os seus alicerces. Entretanto, no cativeiro da Babilônia, uma porção de Israel converteu-se ao Senhor, aprendeu a amar de novo o Senhor, aprendeu a duras penas o que significava fidelidade a Deus, e a alegria que só em Deus se pode encontrar, passou a ser a sua esperança. Sua esperança. Depois do descanso da terra, depois de cumprir-se o tempo previsto por Deus, Deus trouxe de volta ao seu povo a sua terra. E eis aqui uma bela figura daquilo que é a maior de todas as obras de Deus: a regeneração, a recriação do gênero humano. Hoje, na oração coleta, nós proclamamos que Deus, pela sua palavra, reconciliou de modo admirável o gênero humano. A humanidade foi salva de modo admirável. Foi resgatada, não do cativeiro da Babilônia, mas do cativeiro do pecado, que é o verdadeiro e grande cativeiro no qual estávamos presos todos nós. No Evangelho de hoje, nosso Senhor fala-nos da libertação deste cativeiro. É o final da conversa de nosso Senhor com Nicodemos. Nicodemos era um judeu importante, benquisto, membro do Sinédrio, que julgava as causas do povo. E no meio da noite, isto é, com medo e ainda padecendo da ignorância, ele procurou nosso Senhor para ouvi-lo, para conversar com ele. No final desta conversa, Jesus diz a Nicodemos
a palavra com que se inicia o evangelho de hoje. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que tenham a vida eterna os que nele crerem. Nosso Senhor está fazendo alusão àquela passagem em que o povo de Israel, murmurando contra Deus, foi punido por Deus com serpentes que matavam os homens do povo. E, entretanto, intercedendo a Deus, o justo Moisés recebeu dele a ordem de construir uma serpente de bronze, que, erguida sobre uma haste, se tornaria causa de cura para o povo. Olhando para aquela serpente, os homens picados ficavam curados. Nosso Senhor diz que Ele é aquele que deve ser erguido, e para o qual, olhando os homens, nele encontram salvação. No mistério da cruz de Cristo está a salvação do mundo. No mistério do Cristo exaltado na cruz, levantado na cruz, erguido na cruz, está a salvação do homem. Agora, as razões deste mistério se fundam no profundo amor de Deus. Deus amou tanto o mundo, diz Cristo, que deu seu Filho unigênito, para que não pereça todo aquele que nele crer, mas tenha a vida eterna. Eis a imensidão do amor de Deus, que se manifesta de 4 modos. Manifesta-se por ser Ele quem ama, pela grandeza do amante. Manifesta-se pela pequenez do amado. Manifesta-se pelo dom recebido e manifesta-se pela finalidade do dom. Quem ama é o próprio Deus, cujo amor não tem limites nem barreiras. Os amados somos nós. E quando fomos amados? Quando? Diz-nos hoje São Paulo na sua carta aos Efésios: quando estávamos mortos por causa das nossas faltas. É aí que fomos amados, no nosso pecado, no nosso imerecimento, nós fomos amados. De que modo? Deus deu o seu unigênito. Deus deu o seu próprio Filho, sublime dom, que expressa, acima de tudo, a grandeza do seu amor. E para quê? Para que não pereça todo aquele que nele crer, mas tenha a vida eterna. Ó finalidade sublime! Amou-nos Deus e deu-nos o seu Filho, para que nele nós tivéssemos vida. Para que, como diz hoje o apóstolo, nos assentássemos no céu, ressuscitados com Cristo. O problema é que, diante desta verdade e da luz de Cristo, da grandiosa luz de Cristo, nem todos acolhem com alegria. E estas 2 coisas são necessárias: acolher e alegrar-se. Mas os que vivem nas trevas, os que praticam más obras, odeiam a luz. Sim, as trevas odeiam a luz e fazem de tudo para não serem dissipadas por ela. Os que vivem nas trevas fazem de tudo para que a luz não os ilumine, e os fazem de muitos modos. Um primeiro modo é a apostasia, abandonar de tudo a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Mas há outros modos mais sutis de afastar-se da luz. Há quem crie para si um Cristo que já não ilumina, um Cristo com uma doutrina aguada, adaptada aos desejos do mundo. Este Cristo falso não é luz e pode muito bem conviver com as trevas.
Há outros ainda que convidam a luz ou querem obrigá-la a já não iluminar. Já não iluminar. Dizem a luz que ela polariza. Acusam a luz de ser fake news. Como se a verdade pudesse ser calada. E como se a oposição e a polarização entre trevas e luz não fosse da própria natureza da luz e das trevas. Nós, porém, devemos acolher com alegria a luz de Cristo e a doutrina da salvação. Acolher com alegria. Nós que vivemos cá neste mundo, que é um cativeiro, devemos fazer nosso o Salmo 136 que cantamos. Aqui é a nossa Babilônia, porque a nossa terra é o céu. E portanto não há para nós, senão assentarmos junto aos rios e chorar. Isto é, o mundo para nós é motivo de tristeza. Não devemos nos acostumar ao mundo. Não devemos nos adequar ao mundo. Aqui é lugar de pendurar as nossas harpas. Aqui não é lugar de encontrar alegria. Não, no mundo não. No mundo não. No mundo e no seu modo de viver não pode haver alegria para nós. É verdade que os nossos opressores, os guardas, isto é, o mundo, nos pede alegria. Nossos guardas exigiam alegria na tristeza. Cantai hoje para nós algum canto de Sião. O mundo quer que nos alegremos do mesmo modo como os santos se alegram, embora não sendo santos. Nós, porém, dizemos: como havemos de cantar os cantares do Senhor numa terra estrangeira? Para nós não há como ser alegres, senão em Deus. Para nós só há em Deus alegria e realização. Agora é preciso que digamos também as palavras finais do Salmo. Se de ti, Jerusalém, algum dia eu me esquecer, que resseque a minha mão. Que se prenda a minha língua e se colhe ao céu da boca, se de ti eu me esquecer, se não for Jerusalém a minha grande alegria. Alegrar-se por Jerusalém é alegrar-se por pertencer à igreja nesta vida e por pertencer ao céu na outra. E aqui deve estar a nossa alegria, a alegria posta acima de toda outra alegria. A nossa grande alegria nesta vida deve estar em ser católico e ser vocacionado ao céu, ser chamado a viver um dia no céu. E se tivermos esta alegria, não há tristeza que nos possa derrubar. Que nós saibamos viver desta alegria e deixar que a luz de Cristo, iluminando tudo aquilo que em nós ainda é treva e pecado, nos faça mais santos e mais preparados para celebrar a sua Páscoa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.